Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre currículo e o processo de recrutamento e seleção. Eu convidei a Luciana. Na verdade, eu já conhecia ela via LinkedIn, por uma de umas buscas que eu fiz de brasileiros e empresas que eu gostaria de trabalhar. A gente conectou, mas nunca tinha se falado. E tem uma semana mais ou menos, eu vi, ela divulgou a página do Instagram dela, RH Ajuda, Me Ajuda. Eu olhei, já de cara, já achei o máximo o design. Ela falou que a Milena está ajudando ela. Parabéns, Milena, o design está muito, muito bacana mesmo. E me deu vontade de ler, me deu vontade de interagir, e aí eu falei, nossa, eu acho que essa é uma pessoa com tanta boa vontade de ajudar, né, outras pessoas, por que não trazer ela para cá, para o nosso encontro? A gente coletou todas as perguntas que vocês mandaram pelo link de inscrição. Tá muito, muito, muito bacana, né, Lu? A gente ficou fazendo até há 10 minutos atrás. Montando em grupos as perguntas, deixando tudo organizado. Chegaram algumas perguntas repetidas que a gente conseguiu deixar em uma pergunta só. Então, a gente separou aí as melhores para responder para vocês. Isso aí. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação até o que a gente está explicando, ou do que eu vou perguntar, do que ela vai responder, vocês podem escrever no chat e a gente inclui nas perguntas. A gente faz a pergunta na hora para a Lu. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com um arquivo de PowerPoint. A ideia não é fazer que nem a gente fez antes, de botar aqui o PowerPoint, porque a ideia é fazer perguntas e respostas. Então, eu vou fazer as perguntas, a Lu vai responder, e depois eu vou compartilhar com vocês todas as perguntas que a gente fez aqui, tá bom? Só quero fazer um comentário antes, Carol, que as Óbvio. coisas que eu falar nessa live, elas têm muito a ver com a minha experiência pessoal, tá? Então, eu tenho experiência trabalhando em empresas de alguns diferentes portes, empresas multinacionais. Então, é muito a minha opinião, tá? Pode ser que outra recruiter tenha outra opinião. Então, isso é muito mesmo a minha visão da minha experiência, tá? Eu quero deixar isso bem claro e que pode haver aí discordância no que eu falo, mas é realmente o que eu tenho visto como cases de sucesso com os candidatos que eu tenho conhecido, tá? Legal. Lu, fiquei tão animada aqui te apresentando, esqueci de pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua história, o seu background, quando você chegou aqui em Israel, por que veio? Ok. Cheguei em Israel em março do ano passado. Desde então, venho trabalhando aqui com recrutamento e seleção. Comecei em uma empresa, uma startup high-tech em Tel Aviv. Recebi depois uma oportunidade, depois de um ano melhor, de trabalhar em uma empresa maior ainda, com um desafio maior. E resolvi mudar. Sempre trabalhei com Global Recruitment. Eu não recruto candidatos para Israel, eu recruto para escritórios de fora de Israel. Tá? Porque eu não falo hebraico, então isso é uma coisa que também surgiram nas perguntas, como que a gente tem emprego sem falar hebraico. E desde o Brasil venho trabalhando com isso há 7 anos, então sou formada em psicologia. Não estava gostando muito da graduação de psicologia, porque eu achei que era uma coisa muito profunda, falar de Freud, falar de Jung, não era muito minha praia, sempre gostei de empresa. No 4º ano de psicologia, conheci um professor que falou, não desiste, vai trabalhar em empresa com RH. E aí comecei a estagiar no 4º ano da faculdade. Desde então, há 7 anos, venho trabalhando com isso. Que mais que eu posso contar para vocês? Depois fiz um curso na FGV de gestão de recursos humanos. Mas, melhor do que qualquer curso ou faculdade, eu aprendi muito, muito, muito na prática. Sempre fui bem viciada em trabalho, por um lado é bom, por um lado não, mas com isso eu acabei aprendendo muito.
Uma workaholic aqui. Ai, sim, mas meu noivo já está reclamando, então melhor eu ter um pouco de vida pessoal também. É necessário. Hoje eu trabalho em fuso horários diferentes, né? Então eu tenho vagas no Japão, na China, na Austrália, então nos Estados Unidos. Então vocês imaginam que eu tenho que estar sempre meio que disponível para falar com as pessoas. Mas o que eu vejo de recrutamento e seleção, assim, já introduzindo no geral, é que os processos são muito parecidos de país para país. Óbvio que tem uma diferença cultural entre Brasil, Israel e outros países também, mas o processo em si ele é bem similar, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho isso mais à frente na live. Isso aí. Vamos lá, então, para as perguntas. Eu fiz questão de pegar vários posts que você já publicou, né? E tentei alguns, até pedir para você dar mais alguma explicação. A ideia também é compartilhar com vocês pelo menos esses posts que a gente vai falar aqui, porque a gente não vai entrar no detalhe, no mesmo detalhe que ela entrou no post, a gente vai entrar em detalhes diferentes. Então vamos lá. Gente, Primeira pergunta. esses posts que a Carol tá falando é do meu Instagram, @rhmeajuda. Então você que tá no Instagram, dá uma olhada na página. Essa página eu criei no meio dessa pandemia do coronavírus, porque muitos amigos meus estavam perdendo emprego e me pedindo dicas de currículo. Então eu resolvi fazer um post no meu Facebook oferecendo a minha ajuda para voluntariamente revisar os currículos das pessoas. Como bastante gente veio em direção a mim pedindo ajuda, eu resolvi criar um Instagram, porque lá eu resolvo dúvidas gerais e fica lá aberto, gratuito para todo mundo olhar as dicas. Na verdade eu também criei o blog, o que eu criei exatamente por causa disso, porque a gente, com a internet, né, com as redes sociais, a gente pode distribuir o conteúdo e fica ali disponível para quem quer ler no momento que quiser ler, né? Exatamente. Legal. Vamos lá. Então, você tem um post no Instagram que chama Estrutura Básica de um CV. E aí você diz que você para fazer um breve resumo. A minha dúvida esse resumo do currículo, ele deve ser a mesma informação que a gente deve colocar também no resumo do LinkedIn? Se não, quais são as principais diferenças? Sim, a resposta rápida é sim, é o mesmo resumo. Então, o que acontece? Imagina você entra no elevador com uma recruiter, você tem que se apresentar para ela, você tem 10 segundos para falar sobre você. É isso que eu falo que é o currículo, o que é o resumo. Então, nessa parte, eu recomendo você falar brevemente a sua experiência, sem citar nomes de empresa, falar que você trabalhou em empresas grandes, empresas de médio, pequeno porte, do setor XYZ, que você tem conhecimentos nos sistemas XYZ, e que você está buscando oportunidades nas áreas tais. Então, é realmente um resumo, não mais que 5 linhas, para não ficar cansativo. É a porta de entrada do seu currículo, é a primeira coisa que a pessoa vai ler no teu currículo, vai ser o resumo. Então, você tem que escolher as palavras mais certas, palavras-chave, que é outro tema do meu, que acho que até tem uma pergunta sobre isso. Então, é a chance que você tem de entrada para já chamar a atenção da recrutadora para ler teu currículo inteiro, tá? Então, nada muito cansativo, mais um resumo de tudo. Sua formação, suas experiências, seus conhecimentos técnicos e o que você busca. Eu tenho uma pergunta com relação ao resumo. Eu li que os recrutadores costumam ler cada currículo entre 6 e 10 segundos. É isso mesmo? Geralmente, assim, não é uma regra 6 e 10 segundos, né? Até porque é um currículo que chama mais minha atenção, eu fico mais tempo lá, eu investigo as empresas que a pessoa trabalhou, eu entro nos links das empresas para ver se tem os setores parecidos, os portes parecidos. Então, não é bem assim tão rápido. Mas o que acontece? A gente recebe muito currículo, né? Eu, no meu LinkedIn, eu recebo, sei lá, umas 15 mensagens de candidato por dia. Então,
não é todo o currículo que a gente fica lá minutos. Então, mais aqueles currículos que a gente acha que pode ser realmente interessante. Mas, para rejeitar um candidato, a gente também analisa o currículo. Então, são Mas um os pouquinho 6 a mais. 10 minutos, 10 segundos, vai dizer se você vai dar mais tempo para aquele currículo ou não. Sim. Para uma recrutadora experiente, ela consegue já analisar nesses primeiros segundos se o currículo vai ser relevante. Show, legal. Próxima pergunta. Devo colocar status civil e idade no currículo? Na minha opinião, não. Isso não é relevante. Eu não preciso saber se você está solteiro, casado ou divorciado. Isso não vai impactar nas suas competências, na sua experiência. Não é algo que chama a minha atenção. E data de nascimento, idem. Eu não descartaria um candidato se ele tem a experiência que eu preciso para a vaga. Mas você não descartaria... alguém está perguntando aqui, né? A quantidade de filhos. A Cláudia falou. Nem a quantidade de filhos. Nada que é muita informação pessoal, eu coloco no currículo. Eu sempre acho bom colocar onde você mora, porque é relevante para a empresa saber se você mora perto ou longe. Coloca a sua página do LinkedIn, eu acho legal, muitas recrutas gostam de olhar. Colocar nome, sobrenome, telefone e e-mail. Só isso. Legal. Existe problema em colocar endereço de e-mail.com.br para vagas aqui em Israel? Se sim, qual a melhor opção de e-mail para se usar aqui? Pois tenho um Gmail e recebo muito spam. A ferramenta que eu vejo mais utilizando é o Gmail mesmo. Eu acho que ele funciona muito bem. Eu acho que por ser do Google, não sei, acaba funcionando e eu recebo muitos candidatos que têm o Gmail do mundo inteiro. Então, essa questão do Gmail, que ele recebe muito spam, essa pessoa precisa entender, né? Por que está recebendo muito e-mail, porque, no caso... Eu acho. Dá para até bloquear esses spams, né? Você coloca lá no fim, tem não quero mais receber. De alguma, não sou muito entendedora de de TI, Gmail. mas todo o e-mail que eu recebo e eu não gosto, eu procuro achar lá aquele link de bloquear, alguma coisa assim. Sim. Tá certo. Então, Gmail e Hotmail. O meu é Hotmail e nunca tive problema nenhum. Não, não acho que tem problema, não. É uma Tá questão bom. muito pequena, a questão do e-mail, comparada a todo o processo, não tem muita Sim, relevância. mas o .com.br é algo negativo ou não? Você receberia um e-mail, você veria um e-mail.com.br ele está dizendo que está aqui morando em Israel, então tá certo, tudo certo. Sim, com certeza, sim. Tá. São duas perguntas que a gente recebeu e eu vou ler as duas perguntas e eu acredito que seja uma resposta única para essas duas. Entendi dos encontros anteriores que a pessoa precisa produzir um currículo personalizado para cada vaga. Como isso funciona se a pessoa tiver a chance de se candidatar para vagas com perfis diferentes na mesma empresa? E a segunda posso mandar meu CV para mais de uma vaga dentro da empresa? Como o RH enxerga isso? Precisa dar um certo tempo entre uma candidatura e outra? Gente, vou contar uma coisa para vocês. Muitos RHs trabalham com alguns sistemas de recrutamento e seleção. Tem um sistema chamado Commit. Então, lá estão todos os candidatos da vida da empresa. Então, se você chama João da Silva e você aplicou para marketing, depois de 2 anos, o mesmo João da Silva aplicou para finanças, o histórico está lá. Então, a gente viu que um dia você foi interessado em marketing, um dia você foi interessado em finanças. Assim como quando você manda 2 currículos diferentes, a gente tem o histórico de todos os candidatos. Então, o que acontece? Eu acho que se dentro de RH você tem experiência, você quer trabalhar com recrutamento ou com treinamento, eu acho que tudo bem aplicar na mesma empresa, porque é dentro de uma mesma área, você quer trabalhar em 2 setores diferentes. Não sei se eu estou sendo clara. Mas se dentro de uma mesma empresa você quer trabalhar com finanças e com, sei lá, jurídico,
Eu já acho Tem um algo de pouco errado. mais... eu acho já um pouco mais complicado, porque a recrutadora, ela pode se confundir um pouco no teu objetivo profissional. O que que você realmente quer? É sempre bom que você se direcione mais para uma área dentro da empresa para você ter mais chances. Mas, de novo, isso é uma opinião minha. É o que eu tenho visto da minha equipe e dos candidatos que eu venho trabalhando. Então, eu acho que é melhor direcionar o foco mesmo, o seu objetivo para uma área da mesma empresa. Mas agora, mandar currículos para empresas diferentes, com perfis diferentes, eu acho que daí já não tem um problema. Realmente é porque como a gente mantém o histórico, a gente vê todas as vagas que você já aplicou. Jonathan, eu vi a sua pergunta, eu vou colocar aqui, a gente tem uma parte que a gente vai falar sobre LinkedIn, perguntas gerais, eu estou acionando aqui para a gente falar mais tarde, tá bom? Tá. Vamos para a próxima. Gostaria de saber qual é o tipo de detalhamento de informações sobre experiências anteriores que a pessoa precisa colocar. Estágios, descrição dos cargos, descrição das empresas, o que foi realizado, como é que se detalha, né? A gente falou um pouquinho de resumo, agora falar um pouquinho sobre as experiências profissionais. Sim. Então, experiências profissionais, como que a gente vai descrever? Primeiro coloca o nome do cargo, depois coloca o nome da empresa, depois coloca o local, no caso Brasil, Israel, algo amplo, não exatamente o local, mas país, cidade, e depois o período, tá? E é sempre legal colocar o período mês, ano, até mês e ano, não só o ano, tá? Eu, como recrutadora, sempre gosto de ver exatamente o período que a pessoa ficou na empresa. Se a pessoa chegou na empresa em janeiro ou em setembro, para mim faz bastante diferença no tempo que a pessoa ficou na empresa. E aí, Posso te interromper? Sim. Desculpa. É porque essa questão eu já vi em outros lugares que o pessoal diz que aqui em Israel não gosta de colocar os meses. Negativo, nunca vi. Das minhas 2 experiências em Israel, você também, Cláudia, já viu isso? Eu não fez parte isso da minha experiência, mas pode ser que sim, que para outra recruiter ela não goste. Mas particularmente para mim, eu acho interessante ver o mês, porque falar só o ano fica muito grande, né? Um ano tem 12 meses, então eu acho muito amplo. Uhum. Bom, continuando o que eu estava falando, então depois que a gente coloca o período, eu acho sempre legal colocar no máximo 2 linhas pequenas, o que é a empresa, tá? Então muitas vezes a gente tem uma empresa no Brasil, por exemplo, a Natura. Quem está aqui não necessariamente conhece a Natura. Então vamos explicar em 2 linhas o que é a Natura. Depois de explicar a empresa, pula mais uma linha, escreve brevemente o grande do seu cargo, qual que é a sua maior responsabilidade na empresa. E depois disso, coloca as descrições em bullet points, lá em pontinhos descrevendo, sempre no mesmo tempo verbal, tá? E aí você monta a sua experiência. Então, seria essa como eu recomendo a descrição de cada experiência no currículo. Eu sei que tá um pouquinho difícil para vocês visualizarem. Quem puder, depois olha no Instagram, eu coloquei exatamente o template que eu recomendo e posso compartilhar com vocês depois. Mas eu ia falar exatamente isso, que você já disponibilizou um template no Insta. Sim, eu acho que assim, dessa forma fica bem completo, a recrutadora consegue entender tudo. E a questão de estágio? Da mesma forma, estágios também são relevantes. Coloca estágio, coloca trabalho voluntário. Trabalho voluntário não entra como experiência profissional. A gente coloca numa seção à parte de atividades extracurriculares, tá? Mas estágio entra também. Como colocar tudo isso em uma página? Grande desafio. Reduz a letra, reduz o espaçamento, tenta enxugar o máximo que der as experiências profissionais, não perde muito espaço com as margens.
dá para dar uma rebolada ali no currículo para deixar ele um pouquinho menor. Eu acho assim, se você não tem mais que 10 anos, 15 anos de experiência profissional, não tem por que ter um currículo de mais de 2 páginas, tá? A Miriam está perguntando aqui, é o que a gente está conversando, então vou perguntar agora. Quantas empresas ou cargos você aconselha colocar como sua experiência profissional? Essa é uma boa pergunta e é muito relativa. Acho que depende muito da sua senioridade, de quantos anos você tem. Esses dias eu recebi um currículo de uma pessoa que tem 22 anos e trabalhou em 10 lugares. Então, assim, isso é uma coisa que eu não recomendo colocar 10 empresas se você é muito novo, porque dá a sensação de que talvez você não tenha sido tão leal à empresa, que você não tenha ficado mais que 1 ano em nenhuma empresa que você já trabalhou, o que não é muito bem visto aos olhos de um recrutador. Então, quando a experiência for muito curta, de 3, 4, 5 meses, eu aconselho não mencionar no currículo, assim, porque pode acabar sendo um ponto negativo para você entrar na empresa. Sim. Eu tô lendo aqui quem trabalhou 20 anos em um lugar, eu acho incrível. Admiro essa pessoa e quero um dia estar no teu lugar. Espero que eu fique 20 anos na empresa que eu tô, porque é bem bacana. O Bruno está dizendo aqui que ele trabalhou 20 anos no mesmo lugar. Esse é o grande problema da minha geração de agora. Todo mundo oferece mais, a pessoa tá indo, né? Então, vamos falar sobre isso depois. E a Miriam também falou que também estava 20 anos na mesma empresa. É um desafio, né? Porque essas pessoas já estão enferrujadas até em fazer entrevista de trabalho, né? Tá vendo a Miriam fazendo assim? Treinar na frente do espelho. Isso. Ou sempre tem a opção de coach, de profissionais que podem te ajudar, sempre tem. A gente Com tem certeza, sempre se atualizando. Isso. Se a pessoa quiser fazer uma mudança de carreira, por exemplo, tem experiência em comunicação e quer começar uma carreira em TI, fazendo cursos para isso. É melhor ela retirar as experiências que não têm a ver com um novo objetivo de emprego? Qual seria a sua sugestão? Eu não acho que tem que remover, eu acho que você tem que valorizar a sua experiência, afinal você chegou quem você é por causa dessas experiências. Então, assim, não remove as experiências. O que eu acho que você tem que fazer é direcionar um pouco o currículo para a nova área que você quer. Então, já no resumo, você começa falando, se você quer trabalhar em TI, que você é uma pessoa analítica, uma pessoa que gosta de resolver problema, uma pessoa prestativa, enfim, todas aquelas características que uma pessoa de TI tem que ter. E aí vocês encontram no Google facilmente. Tenta colocar lá no resumo, já começando a chamar a atenção da recrutadora para ali. Cursos, chama atenção para cursos no seu currículo. Tudo que der para direcionar o seu currículo para essa nova área é o melhor que você tem para fazer, tá? Mostrar que você é uma pessoa multidisciplinar. Então, isso é bem importante para quem quer mudar de área. Bruno, a gente também vai falar sobre a questão de busca de trabalho na meia-idade. Então, a gente vai responder a sua pergunta mais para frente, tá bom? Próxima pergunta. De que maneira o nosso currículo pode se destacar e chamar atenção em meio de tantos outros candidatos? Tem um método que eu recomendo de colocar as palavras-chave. Isso pode parecer bobeira, mas, gente, não é bobeira. No próprio LinkedIn, quando eu estou buscando uma pessoa, um dos filtros que a recrutadora tem para buscar um candidato é palavras-chave, tá? Então, muitas vezes, vou te dar um exemplo, eu quero contratar um analista financeiro que já tenha trabalhado em vendas. Não dá, não vou colocar 2 cargos. Então, eu coloco analista financeiro, na palavra-chave eu coloco vendas. Ou, por exemplo, um cara de TI, analista de TI, coloco lá na palavra-chave analítica. Então,
é muito importante, sim, palavras-chave. Isso é uma coisa que dando uma dica agora, vocês podem buscar job descriptions, descrições de cargo no Google para o cargo que você quer. Lá vai ter a descrição e várias palavras que vocês vão ver que são muito importantes colocar no currículo de vocês. Então, não esqueçam de mencionar essas palavras mesmo nas descrições. Lu, sabe uma dica que eu li em um lugar que eu acho que vale muito do que você está falando agora? É colocar naquele Word Cloud. Você já copia o job description e procura qualquer um desses, coloca Word Cloud, nuvem de letra, de palavras, né, no Google, e tem vários programas que fazem isso. Você joga o job description todo ou pega de uma empresa, ou pega de pelo menos 3, para ter outra, não pegar só de uma empresa, né? Pegar de várias empresas seria o ideal. E aí colocar no Word Cloud, você vai ver quais são as palavras que mais se repetem. Sim. Outro ponto que eu recomendo é o nome do teu cargo, né? O nome do seu cargo, tenta ver se ele existe em outras empresas. Muito importante que as coisas estejam mais padronizadas, porque daí aumenta a chance de que a empresa vai buscar o mesmo nome do cargo que você trabalhou antes. Então, isso é bem legal também. Recebo currículos de cargos que eu nem entendo, lendo o nome do cargo, o que a pessoa fez. Então, é bem importante, assim, padronizar o nome do cargo também. Faz aí uma busca no Google e vê. Vou ler aqui, a Patrícia contribuiu aqui também, dizendo que também é importante ver outras vagas semelhantes no LinkedIn. Quais são as competências, palavra-chave que a vaga solicita. E a Judite escreveu também que é importante colocar as palavras, exatamente as mesmas palavras que aparecem no anúncio. Isso. O anúncio seria esse job description que eu mencionei, a descrição do cargo. Então, isso. Sim, é importante. Que é até aquela questão que a gente já falou antes do produzir um currículo personalizado para cada vaga, né? Então, é isso, é mudar as palavras-chave. Eu sempre recomendo direcionar o máximo que der o teu currículo à vaga que você está querendo conquistar. Uhum. Ótimo. Nossa última pergunta sobre currículo. É uma pergunta que muita gente faz o tempo todo e vai ser muito interessante ouvir a opinião de quem tá no foco aí numa empresa bacana. A questão a indicação de amigos. Você poderia explicar como funcionam esses programas de indicação de amigos? As empresas realmente dão mais atenção aos currículos que chegam através de indicação de funcionários do que aqueles que chegam via website ou LinkedIn? Então, gente, infelizmente ou felizmente, sim. O que acontece? Muitas empresas, elas dão dinheiro para as pessoas que mandam uma referência. Então, eu já trabalhei em empresa que, dependendo do cargo, se for de analista, coordenador e a pessoa entrou e ficou mais que 3 meses, a gente vai pagar R$1.000. Se for um cargo de gerente ou diretor e a pessoa passou da experiência, eu vou te dar R$4.000. Então, sim, isso acontece. A gente faz isso para que as pessoas nos enviem pessoas boas, porque elas também, as pessoas de dentro da empresa, estão se comprometendo a hora que elas indicam alguém, né? Então, a gente também tem essa outra avaliação que é do próprio funcionário. Então, sim, indicação interna é uma ferramenta valiosíssima dentro de uma empresa. A gente usa e usa bastante. Então, sim. Lu, só te corrigindo, você falou R$1.000, são 1.000 shekels. Ah, sim. Certo. Vamos falar um pouco sobre o diferencial brasileiro. Na sua opinião, os brasileiros têm algum diferencial no mercado de trabalho israelense? Se sim, qual? Na verdade, são 2 perguntas que dá para a gente, né, falar bastante aí sobre a questão do diferencial brasileiro. Então, qual seria, né, esse diferencial brasileiro que você enxerga no mercado de trabalho israelense e quais as características que nós temos no nosso DNA que é positiva para o mercado de trabalho
e que vai fazer a gente se destacar nesse mercado de grande concorrência, né? Tem os israelenses e os americanos, ou pessoas que native English speakers, né? Que falam inglês, que é a língua materna deles. Como é que a gente se destaca? Então, a gente tem uma grande vantagem no Brasil que a gente começa a trabalhar muito cedo, né? Aqui o israelense ele tem que fazer o exército, aí depois ele vai viajar, então ele volta para começar a trabalhar com 24 anos. No Brasil a gente começa muito mais cedo, então na hora que a gente veio para Israel já com a Aliá, a gente já tem uma bagagem, né, de vivência em empresas que a gente começou a fazer lá na faculdade ou até antes disso. Então, acho que o brasileiro ele acaba vindo com mais experiência, né? Eu mesma sou muito jovem, tenho 28 anos e eu tenho mais anos de experiência que as minhas colegas de trabalho que têm a mesma idade que eu. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, eu acho que o brasileiro é um povo muito simpático, muito mais simpático comparado com outros países, principalmente europeus. Eu acho que a gente acaba cativando muito pela nossa simpatia, e isso acaba sendo um ponto bem positivo. Acho que o brasileiro é um povo muito criativo, a gente é muito mão na massa, a gente traz novas ideias, a gente é muito aberto, né? Aquela open-minded, eu acho que é uma característica também muito forte do brasileiro. Que mais? Só do fato da gente ter feito aliar e mudado de país, mudado a nossa vida inteira, acho que também demonstra um pouco da nossa coragem. Então, isso é uma outra característica, né? Minhas colegas falam, mas como você veio para Israel? Você mudou sua vida inteira, você veio para cá, que corajosa. Então, isso, e assim, a gente tem que aprender uma nova língua. Então, acho que é muita, né? Assim, a gente teve uma grande atitude. Então, isso eu acho que são características fortes do brasileiro. A questão, obviamente, da língua do português. Então, a gente tem muitas empresas globais em Israel, empresas que estão atuando na América do Sul, ou mesmo em Portugal, que a gente pode ajudar com a parte de customer service, falando a nossa língua. Tenho amigas que trabalham de Israel falando em português. Então, são alguns diversos pontos que eu vejo de positivo mesmo. Agora, de negativo, o que eu posso dizer que realmente o nosso inglês não é o mais forte do mundo, né? Que a gente tem que treinar, falar bastante, mesmo se falar errado, treina, não tenha vergonha. Outro ponto negativo que eu enxergo, acho que o brasileiro ele é um pouco mais sensível, né? O israelense ele é muito direto ao ponto. O israelense ele briga e dia seguinte está tudo bem, não leva para o pessoal. Acho que pelo que eu vejo a gente é um pouco mais sensível, leva um pouco mais para o pessoal. Então é uma coisa que eu estou aprendendo também aqui é ser um pouco mais assim. Eu acho que é legal até porque você acaba sendo muito verdadeiro e direto ao ponto e produtivo. Então, acho que esse seria o ponto que eu vejo mais como desvantagem, assim, que a gente é um pouco mais... Nossa, por que ele falou assim comigo? Eu acho que em todas as empresas que eu trabalhei aqui em Israel, um dos feedbacks que eu mais recebi foi não leve para o lado pessoal. Exatamente. Eles falam as coisas para o teu bem, mas vai ser bem direto com você. E não vai ser para o pessoal, vai ser uma questão totalmente do momento de você se desenvolver como profissional e pronto. Isso, legal, muito legal. A Camila perguntou, ainda tem um pouco a ver com a parte de currículo, então antes de eu continuar, eu vou ler para você. Ela mandou só para mim, eu estou vendo que você está procurando. Ah, tá. Como adicionar cursos online na descrição, né? Online learning ou e-learning, como é que você recomendaria? Você adiciona os cursos na parte de cursos e atividades extracurriculares no teu currículo e coloca curso online. Pergunta interessante, não tinha parado para pensar a forma de colocar isso. Mas acho que você pode colocar curso online. O que eu acho legal colocar em curso é que se ele durou alguns dias, não meses, aí você coloca a carga horária. Coloca 72 horas, quantas horas que teve o curso. Acho interessante. Respondeu, Camila? Legal.
A próxima pergunta, a gente vai estar sobre diferencial brasileiro. Você vê algum tipo de empresa, indústria que tenha mais predisposição para contratar brasileiros, pessoas que não falem hebraico? Alguma Olha, indústria? eu mesmo não falo hebraico. A empresa que eu estava trabalhando anteriormente a essa, 70% da empresa era internacional. A Camila Fischel, que está aqui, que fez a pergunta, era minha colega na outra empresa, também não fala hebraico, está aprendendo agora, a gente está no mesmo curso. Estou entrando no curso, na verdade. Mas eu recomendo buscar empresas internacionais, né? Que tenham, não internacionais, multinacionais, tenham sedes em outros países também, porque daí eles estão mais habituados com pessoas que não falam hebraico, né? Lidar com pessoas de outra língua e consequentemente, eles têm que falar inglês por causa disso. Então, Legal. eu acho assim, se você fala inglês, já é meio caminho andado. Acho que você, para morar em Israel, infelizmente, o inglês eu acho que é muito, muito importante também para buscar uma boa posição. Isso, concordo. Você, como recrutadora, não nascida aqui, você faz recrutamento diferente? Você faz um recrutamento de acordo com o que você estava acostumada no Brasil? E trouxe ideias novas que foram aceitas? Ou você segue as regras by the book? Então, como eu falei, eu acho o brasileiro um povo bem criativo, né? E eu sempre trabalhei com pessoas muito abertas para ouvir novas ideias. Acho que eles gostam isso da gente, que a gente veio de um país tão longe, com uma cultura tão diferente. Então, eu acho que, pelo menos das minhas experiências, o pessoal sempre estava aberto para ouvir. É, eu falei aqui na introdução da call mesmo que eu vejo muita semelhança nos processos seletivos, né? Tem sempre um gerente de contratação, tem sempre um teste técnico, tem sempre a parte do RH, tem sempre a parte de filtro dos primeiros currículos que a gente recebe. Então, é similar, sim. Mas, obviamente, da minha experiência das empresas do Brasil, eu consegui trazer um pouco aqui do meu toque, dar uma tropicalizada aqui em Israel também. Então, acho que sim, a gente consegue propor. Muito legal. E você vê o by the book? Em nenhuma empresa que eu trabalhei, eu vi by the book. Não tem processo para nada aqui, né? É que eu amo o processo. Eu também, eu sou uma pessoa extremamente de processo, mas Eu aqui... sou um pouco by the book, sim. Para mim, às vezes as coisas são um pouco preto no branco. Às vezes recebo uns feedbacks até de que eu devia ser um pouco mais flexível nos meus pensamentos, mas eu acho que quando a gente segue as coisas no fluxo que tem que seguir, a gente fica muito blindado, né? Se alguém vier reclamar de alguma coisa com a gente. Então, por exemplo, se um candidato foi aprovado e não passou pela aprovação de gerente e tal, vou falar, mas você lembra que quando eu te apresentei o processo seletivo, como que ia funcionar para essa vaga, não tinha você lá na etapa e você falou que tudo bem? Então, acho que a gente se blinda um pouco, né? Quando a gente tem um processo desenhado. É bom que nos protege. Verdade. Mas eu não vi aqui ainda processo em Israel, não. Depois te mostro os que eu faço. Eu também implementei um monte, porque eu também adoro, mas enfim. Na verdade, isso acaba sendo uma vantagem para a gente, né? Porque a gente implementa processos, a gente tem como comprovar que esses processos eles são mais eficientes, né? E aí até é uma grande... Eu sempre coloco no meu currículo que eu implementei processos, né? E que isso trouxe uma melhoria no resultado da empresa, né? Sim. E eu acho que isso até em respeito ao candidato um pouco, né? Porque o candidato ele fica muito ansioso com o processo seletivo. Então, desde a primeira entrevista, eu já explico para ele tudo que ele vai fazer. Então, ó, depois da entrevista com o RH, você vai passar por essa entrevista, depois você vai passar por essa entrevista, depois você vai passar por essa entrevista, depois por essa entrevista. Então, acho que para organizar um pouco na cabeça do candidato também é importante a gente desenhar processo, né? Então, Legal, legal. A gente vai falar um pouco agora sobre downgrade na carreira.
Eu acho que essa é a realidade de muitos brasileiros. Que nome um pouco pesado, downgrade. Não achei um nome muito melhor. Dar alguns passos para trás, né? Existem muitos brasileiros extremamente qualificados que precisam dar alguns passos para trás e a gente vai aqui vai tratar as perguntas que trouxeram para a gente sobre essa questão. Mas eu concordo, é um nome pesado, mas é a realidade. A gente veio para um país novo, né? E muitas vezes tem que dar alguns passos para trás para dar muitos outros para frente. Né? Exatamente. Vamos lá para as perguntas. Existem muitos brasileiros extremamente qualificados, mas que não conseguem posicionamento adequado no mercado de trabalho e acabam por aceitar trabalhos mais operacionais, como, por exemplo, supermercado, ou Ganenet, né? Como é que fala isso em português? Trabalha em... Todo mundo aqui sabe o que é Ganenet, né? Escolinha? Trabalha com criança. Escolinha, sim. Tia do Galo. Escreveram aqui, tia do Galo. Tia do Galo. Inclusive até para poder pagar as contas no final do mês. Né? A gente sabe que aqui Israel é um país muito caro e tem muita gente que não consegue ficar esperando até conseguir uma vaga que seja de acordo com a carreira dele do Brasil. Então, você tem alguma sugestão para compartilhar com a gente para evitar um downgrade tão grande? Tem duas coisas que eu quero comentar. A primeira é que você chega num país novo, ninguém te conhece, você não fala a língua. Eu acho que não tem problema nenhum a gente trabalhar em posições inferiores nesse momento. Eu acho que no Brasil há uma diferença, eu não quero entrar muito nesse tema social aqui, mas eu acho que no Brasil tem uma diferença de classe social muito grande, né? A gente, enfim, vê pessoas trabalhando no supermercado que estão ganhando um salário mínimo e a pessoa que está comprando é o grande executivo de uma multinacional. E eu acho que isso não... Em Israel, eu vejo um pouco com uma diferença um pouco menor, assim, dessa discrepância, né, entre as classes. Eu acho, não sei, essa questão para mim é um pouco difícil. Eu acho que ninguém tem que ter vergonha de trabalhar numa posição de entrada aqui em Israel. Você acabou de chegar, você não conhece ninguém, você não sabe a língua, então acho que é mais do que natural e não tem que ter vergonha nenhum em começar dessa forma, até porque você pode tirar coisas muito positivas dessa experiência, né? Você pode aprender hebraico, você pode conhecer gente, você pode entender a cultura. Então, acho que sempre tirar a experiência positiva disso é o melhor. Agora, falando especificamente de empresa, compartilhando com vocês, eu mesma dei um downgrade na minha carreira, né? Quando eu estava trabalhando na Coca-Cola no Brasil, eu estava já como business partner. Eu já estava num cargo que eu fazia a gestão de 4 pessoas. Aqui eu cheguei em Israel, fui ser especialista em recrutamento e seleção, sem fazer gestão de ninguém. Então, é natural também que se você conseguir uma posição inferior na empresa, você, na minha opinião, acho que você tem que ir mesmo. E aguentar um pouquinho a esse momento que você vai ter um salário inferior, porque isso pode te abrir tantas portas, isso pode fazer com que outros gerentes coloquem os olhos em cima de você e vejam como bom você é e o seu potencial para crescer em outras áreas da empresa e fazer outras coisas. Então, acho que é super válido quando você chega aqui, você ir trabalhar em cargos como no supermercado, ou tia do Gano, ou o que for, porque eu acho que você sempre tira algo positivo disso e depois você pode crescer quando as oportunidades vão surgindo. Então, muito bom, eu acho que você tem que dar as caras mesmo e é isso. A gente tem que entender nosso momento, né? Concordo. A nossa próxima pergunta você já respondeu, que seria alguém entrando numa posição júnior, né, com o objetivo de crescer lá dentro. Então, você já respondeu essa pergunta dando seu exemplo. Muitos Olim, quando chegam, não trabalham na área de formação e interesse. Esse cargo deve estar no currículo? Se não, como você recomenda tratar esse período, tanto no CV quanto na entrevista de trabalho? Não entendi, Carol. Se a pessoa, por exemplo, nesse caso que a gente usou de Ganenet,
Então, a pessoa teve que trabalhar num trabalho que não é exatamente da área de interesse dela, da área de formação. E aí a pessoa está perguntando se coloca esse período no currículo e para não ficar aquele gap, né? Sim, eu acho que coloca assim no currículo. Você tem que valorizar aquela experiência, suas experiências. Então, sim, tem que colocar no currículo. Até porque, igual eu falei anteriormente, sempre vai ter alguma coisa positiva que você tirou da experiência, nem que seja que você aprendeu a falar hebraico. Então, eu acho que sim, é válido colocar a experiência, sim. E também mencionar na entrevista de trabalho. Claro, se está no seu currículo, não tem como não mencionar, tá? As coisas têm que estar batendo. Então, o que você fala na entrevista tem que ser aquilo que está refletido no teu currículo, senão a recrutadora vai perceber e vai achar uma contradição e aí já perde toda a credibilidade. Então, acho que sim. A Judite colocou aqui, eu realmente é uma questão que eu até esqueci de falar quando eu falei sobre a cultura israelense, é uma questão muito importante mesmo, é o Rosh Gadol, né? Ter uma cabeça mais aberta, pensar grande, né? Então, ela falou aqui, qualquer função é possível ser Rosh Gadol. Isso aí. E assim, essa é a posição de entrada na empresa, né? Assim, é a tua porta de entrada. Você vai rejeitar entrar, de repente, uma empresa super legal pelo seu cargo, sendo que você pode ter 1000 opções lá dentro. Então, acho que vale a pena, assim, ter uma cabeça aberta, aguentar um pouco, que seu salário vai ser um pouco inferior, mas eu acho que sim. Tá bom. Pessoal, tem várias perguntas aqui, eu estou tentando responder. A Carol perguntou, a Milena perguntou também. Eu estou tentando também responder para vocês. Eu estou colocando no mesmo PowerPoint esse que a gente fez, até para também as pessoas que forem olhar depois no documento saber que a gente está respondendo essas perguntas também, porque são super válidas, tá bom? A gente só vai Muito seguir aqui legal a essa aqui ordem. sobre unpaid leave. Uhum. Vamos só Ai, deixar posso para o... comentar? Fiquei com vontade de falar sobre isso. Pode, óbvio. É que eu vi que a Milena perguntou aqui sobre unpaid leave, que eu imagino que pode ser a situação de algumas pessoas. Desculpa, Carol, realmente eu não Não, quis toda. desorganizar essa live. É que eu achei interessante. O que acontece? Essa história do unpaid leave, aqui por causa do coronavírus, tem um lado positivo disso tudo, que ela se tornou normal, né? Uma normalidade entre os candidatos. Então, eu acho válido, sim, informar que você está em unpaid leave, colocar no currículo se for preciso. Se você tem um caso aqui bem próximo de mim, de uma pessoa que entrou na empresa, um mês depois foi colocada de unpaid leave. Aí você bate o olho naquele currículo, você acha que a pessoa é ruim e ficou um mês na empresa porque ela é ruim, porque ela não se desenvolveu bem, ou por N outros motivos. E quando você vê lá unpaid leave coronavírus, fica um pouco mais fácil de explicar. Então, acho positivo que criou um novo padrão aí entre os candidatos. Muito legal, eu não tinha parado para pensar nisso. Legal. A gente vai falar um pouco agora sobre entrevista de emprego. Como se preparar para uma entrevista de emprego? Essa foi uma pergunta e eu complementei com você fez um post do Instagram que chama Hoje. o... Não, essa de hoje não foi o que eu vi, não. Ah, não, ok. É a pré-entrevista com gerente de contratação, o seu post, que você fala um pouco como se preparar, né, para a entrevista de emprego com o gerente de contratação. Sim. E aí você diz para as pessoas lerem a descrição da vaga, né? E aí eu vejo muito essa pergunta bem recorrente, que as pessoas falam assim, mas eu já mandei o currículo já tem muito tempo, e quando a empresa entrou em contato comigo, eu não me lembro mais o nome da vaga, o que estava escrito na descrição da vaga. Como é que eu vou ler a descrição da vaga se às vezes a gente manda o currículo e a empresa só entra em contato muitas vezes muito depois? Gente, eu acho que a comunicação é tudo nessa vida. Se a recrutadora entrou em contato com você para você ir fazer um processo seletivo, o mínimo que você tem que saber é a vaga que você está concorrendo. Então, eu acho que se você não entendeu no contato telefônico a vaga, manda um e-mail, liga de novo e pergunta qual é a vaga.
É porque se você está concorrendo a esse processo, quer dizer que a vaga está em algum lugar para você ler sobre a descrição de cargo. Então, eu acho que é uma coisa que ainda está atualizada, né? Se ela Então, você ainda tem que está trabalhando. procurar o nome da vaga no site da empresa. Isso, e outra coisa que acontece muito comigo, tive um caso desses agora trabalhando no recrutamento da China. Quando eu falo com um candidato para ele vir participar de um processo seletivo, ele mesmo me pede a descrição do cargo. Então, antes de falar que ele quer participar do processo ou não, ele fala: posso dar uma olhadinha na descrição do cargo? Aí eu mando para ele a descrição do cargo e ele me responde: tá, faz sentido, vamos marcar uma entrevista, ou não, não faz sentido, não quero, não estou interessado, obrigada. Mas eu acho que assim, comunicação é tudo, gente, transparência. Então, se você não entendeu, pergunta para a recrutadora de novo qual vaga que é. E eu acho que o quanto mais você puder se preparar pré-entrevista, acho melhor. Então, não entendeu o nome da empresa, não recebeu a diretriz correta de como chegar. Tudo isso é uma questão de comunicação. A recrutadora está lá para conversar com os candidatos. Então, se você não entendeu qualquer coisa, só entre em contato com ela. Então, respondendo um pouco mais a pergunta de como se preparar, então, busca sobre a empresa o máximo que der, não só no site da empresa, busca as notícias, o que estão falando sobre a empresa. Prepara as perguntas, prepara perguntas que você já imagina que ela vai perguntar, que é muito comum entre processos seletivos, perguntas standards, que a gente chama. Enfim, o máximo que der, se prepare. Eu também anotei essas perguntas para você dar uma destrinchada um pouco mais para gente. Mas um amigo meu aqui que ele é mais envergonhado, ele mandou só para mim, o Marcos. Eu até também, assim como eu conheço outras pessoas que também gostam de se organizar, eu mantenho uma planilha de Excel com todas as vagas que eu mando, com todas as empresas que eu mando, a data que eu mandei, inclusive quem eu falei dentro da empresa, quais foram as fases que eu já fiz, que eu não fiz, se eu passei, se eu tive feedback. Então fica muito fácil de controlar, né? Mas eu sei que não é todo mundo que tem, né, a mesma coisa com controle, né? Como eu, mas fica a dica. Uma planilha de Excel ajuda bastante. A Milena está me dizendo que eu sou muito organizada. Sou mesmo. Você também escreveu no post, pense em algumas coisas que o gestor recrutador pode perguntar e elabore algumas perguntas. Você pode dar alguns exemplos para a gente? Sim. Por exemplo, aquelas perguntas bem comuns, né? Como que você se vê daqui a 5 anos e daqui a 10 anos? Quais são suas qualidades e defeitos? Ou se você não está trabalhando já faz 6 meses, o que você tem feito nesses 6 meses que você não está trabalhando? Perguntas que são muito comuns, assim, muito para também o entrevistador ver o seu fit com a cultura da empresa também. Então, são perguntas abertas, né? E que, enfim, ele vai avaliar muitas coisas ali, dentre elas a cultural mesmo. Você também fala sobre, essa não estava no nosso PowerPoint, mas você escreveu sobre a resposta STAR, né, usando a metodologia STAR. Isso. Você A quer STAR explicar um é pouquinho? legal porque ela permeia, se essa é a palavra que eu posso usar, não sei se estou usando a palavra correta, mas ela vai descrever toda aquela experiência que você teve, né? Então, a STAR é a situação, o S de situação, você fala o que você estava enfrentando, qual era a situação, o T era o tarefa, o que você tinha que fazer com essa situação, o A é a atitude, a action, então o que você fez com esse problema que você tinha, e o R é o resultado, qual que foi o resultado, os impactos dessa sua ação diante daquele desafio que você tinha. Então,
é um jeito legal de você explicar suas experiências profissionais, porque ela vai abordando todos os pontos. Isso é uma coisa que, quando a recrutadora vê que o candidato ele não está conseguindo explicar muito bem a experiência, ela mesma pergunta, né, de acordo com o STAR, para envolver todos esses pontos, as letras do STAR. Então, é comum. Legal. Não sabia que também a recrutadora faz perguntas para você completar as lacunas. Uma recrutadora experiente, gente, agora dando uma dica, ela nunca vai perguntar o que você acha sobre isso, porque o que você acha sobre alguma coisa, você pode dar uma resposta perfeita, né? Sei lá, você pode inventar uma opinião, não sei, você pode falar uma coisa perfeita. Agora, quando ela pergunta sobre experiências passadas, sobre aquilo que você já fez, fica mais fácil de analisar quais atitudes você tomou na experiência passada, como que você lidou com aquilo, como que você falou com alguém sobre aquilo. Então, é um pouco mais fácil de você captar mesmo as competências do candidato quando você pergunta sobre o que ele já fez, não sobre o que ele faria no futuro, né? Então, isso é uma coisa que a gente também faz. Legal. Você também escreve, tenha claro por que você quer trabalhar naquela empresa. Você também pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. Então, como eu falei, pesquisa bastante sobre a empresa. Menciona os pontos positivos, o quanto que você quer crescer com a empresa, o quanto que você tem para contribuir naquela empresa. Eu acho que a questão, assim, se já tivesse sido mencionado o salário, eu acho que deixa um pouquinho de lado essa questão que não tem que ser, por mais que na sua cabeça é uma prioridade o salário alto daquela empresa, a recrutadora não quer que você só venha trabalhar lá por causa do salário, ela quer que você se identifique com a empresa, ela quer ela quer saber se você tem pontos em comum com aquela empresa, né? Se você quer crescer junto. Então, eu acho que isso que é importante mencionar. Legal. Mais uma outra coisa que você escreveu nesse post, faça perguntas inteligentes. Alguma sugestão de perguntas para as pessoas fazerem para os recrutadores? Isso é uma coisa que eu acho que você também deve buscar um pouquinho antes da entrevista, com base na sua busca sobre a vaga e a empresa, se não foi respondido ainda pela recrutadora, aí você pergunta, mas se ela mencionar antes, aí você não pergunta. Mas eu acho inteligente assim perguntar como que a empresa está se direcionando para daqui a 5 anos, assim como ela está te perguntando como você se vê daqui a 5 anos, também devolve a pergunta para ela, perguntar onde que a empresa quer chegar, as estratégias, a parte cultural. Então esse tipo de pergunta eu acho bem legal, até para ver se é interessante para você, né? Para ver se você se identifica com aquilo, com quando você está entrando. Afinal, a empresa é um lugar que você vai todos os dias por horas, né? Eu sempre falo. Eu vejo mais as pessoas da empresa do que as pessoas da minha própria casa. Então, acho que tem que ser um lugar que seja bom para os dois, tanto para o empregador quanto para o empregado. Ele tem que estar muito feliz com o lugar que ele vai lá todos os dias. Uma vez eu ouvi, e isso é muito verdade, a gente acaba, né, eu estou precisando desse emprego, precisando trabalhar, a gente acaba esquecendo de perguntar para saber se é uma empresa interessante que eu gostaria de trabalhar. Então, a entrevista ela deve ser uma via de mão dupla, né? Não só eles fazendo as perguntas para vocês, mas vocês também fazendo as perguntas para saber se é uma empresa que você quer trabalhar. Tá Por alinhado com exemplo, seus objetivos, né? Muito exatamente. importante. Por exemplo, saber se a empresa demitiu gente agora nesse período de Covid, né? Se é uma empresa que demitiu ou colocou em ralat, né? É uma empresa que mostra muita coisa sobre a cultura da empresa, né? Óbvio, tem muitas empresas que são empresas pequenas, que realmente não tem como manter os funcionários, mas e tiveram muitas empresas que pegaram essa oportunidade e demitiram muita gente ou colocaram de ralat porque o governo deu essa possibilidade, né? Então também é o tipo de coisa que você é importante também perguntar de uma maneira sutil, né? Óbvio, tudo de maneira sutil.
Quais são as características pessoais, profissionais que o recrutador em Israel mais admira? Como mostrar que possuo tal característica durante a entrevista? Carol, eu li a sua pergunta, e eu fiquei bastante dúvida em como eu ia responder essa pergunta, porque eu acho que ela depende muito da vaga da empresa, né? Dependendo do cargo que você está concorrendo, ela exige diferentes habilidades, diferentes tipos de personalidade. Então, se a gente está fazendo uma vaga de TI, de repente a gente precisa de alguém muito mais analítico e focado do que uma pessoa que trabalha no comercial, que precisa ser super falante, super extrovertido, vamos dizer, com uma super boa comunicação oral, enquanto o cara de TI tem que ser melhor na parte de análise de problemas, enfim. Isso é uma pergunta que não tem uma resposta muito exata, né? A gente tem que analisar meio que caso a caso, cada vaga. E, além disso, a cultura da empresa. Então, a gente tem empresas de Tel Aviv, essas empresas high-tech, que são super fã e gostam de pessoas assim, e super tchan. E a gente tem empresas também que são bem mais corporativas e formais. Então, acho que é muito do perfil da empresa e da vaga. Legal. A Miriam colocou aqui também que ela acha importante saber a rotatividade dos funcionários para entender o ambiente. Uma dica também que eu dou bastante é o Glassdoor. É um site que tem as informações que estão ali dentro, elas são fornecidas por pessoas como nós, que participamos do processo seletivo, e você imputa essa informação, né, no site, e a empresa ela não pode modificar a informação. E são anônimas. São anônimas, exatamente. E então, assim, por exemplo, se você quiser saber qual o tipo de pergunta que pode ser que costuma, né, normalmente ser perguntada, e você ainda vê até por tipo de cargo, posição, é bem legal, assim. Então, eu uso bastante o Glassdoor para me preparar para as entrevistas. E também para analisar um pouco o que as pessoas estão falando sobre a empresa, né? Porque lá a gente tem todas as avaliações positivas e negativas de pessoas que trabalham na própria empresa. Então é interessante. Trabalham ou trabalharam, né? Exatamente. Isso. Sobre feedback negativo. Quando recebemos o famoso, agradecemos a sua participação, mas seguimos com outros candidatos. Devemos ir atrás e pedir um feedback mais detalhado desse não? Então, se você realmente não sabe por quê, sim. Se você foi rejeitado e não entendeu, sim, vai atrás. Receber esse e-mail que vocês recebem de rejeição, ele é automático. Infelizmente, tem recrutadora que não consegue parar para dar o feedback específico para os candidatos. Mas, por experiência própria, quando o candidato ele já está avançado no processo, já fez 3, 4, 5 entrevistas, eu ligo e eu acho respeitoso você explicar para a pessoa que demandou tanto tempo da vida dela para esse processo seletivo, dar uma explicação melhor para a pessoa. Mas agora, quando você está nos primeiros estágios do processo, você recebe um e-mail desses, você realmente não entendeu, aí sim, busque entender por quê, acho bem relevante, e as recrutadoras respondem. Mas, outro ponto, se a recrutadora é boa, se o entrevistador é bom, ele já vai deixar você entender desde a entrevista por que você não seria um bom candidato para aquela vaga. Ele já vai pontuar. Eu tenho receio nisso e nisso na tua experiência ou no teu perfil, que não seriam compatíveis com a vaga. Então, você meio que já sai sabendo que não deu e você já sabe o motivo. Então, se você recebeu o e-mail e não tem ideia do que aconteceu, aí sim. Você recomenda ligar, mandar e-mail e para quem? Você manda um e-mail para a pessoa que mandou o e-mail de rejeição. E-mail. Você acha que sempre a pessoa que está correndo, o candidato, ele Sim. tem que mandar por e-mail, não ligar? Sim, porque a recrutadora ela não quer ser pega de surpresa, né? Ela tem que elaborar uma resposta para te dar.
Então eu acho que melhor por e-mail para dar um tempo da recrutadora pensar e até mesmo buscar a resposta com o gerente de contratação ou com outras pessoas que te entrevistaram para aí sim ela poder te dar uma resposta boa. Às vezes você vai ligar para a recrutadora, ela tem uma ideia um pouco básica do que aconteceu para você ter sido rejeitado, mas quem pode te dar um detalhamento maior é a última entrevista que você fez com o gerente de contratação. Então, nesse caso, ela ainda tem que pegar essa informação para passar para você. Então, eu recomendo mandar um e-mail. O Thiago perguntou aqui, como é o e-mail automático, eu devo pedir o feedback por ele ou busco outra forma de contato? Se no e-mail está escrito não responda esse e-mail, então quer dizer que ela não vai receber. Então, daí você manda um e-mail para a pessoa que foi o ponto de contato no processo seletivo. Mas eu, particularmente, nunca trabalhei com e-mails assim, que não davam para responder. Então, as pessoas respondem direto para mim, cai na minha caixa de entrada. Então, tem que ver se é um e-mail que vai para nenhum lugar ou se vai diretamente para a recrutadora mesmo. O Bruno mandou aqui uma pergunta só para mim. A maioria das posições júniores e a maioria dos sêniores não estão nesses sites, LinkedIn, Glassdoor, etc. Estão nos sites locais. Como agir nesses sites locais como Jobmaster e outros? Não entendi muito bem qual seria a dificuldade aqui de, se você puder só melhorar um pouquinho a pergunta, não entendi qual seria a dificuldade do site local. Eu acho que anteriormente o LinkedIn ele começou com as pessoas um pouco mais sêniores. Mas hoje eu acho que já tem todo mundo lá e as vagas também. As vagas que estão divulgando já estão bem para todos os cargos mesmo, que eu tenho visto. Eu também. O que ele está dizendo é que a questão dos sites locais são em hebraico. Para vagas mais sêniores, pelo que eu entendi. Eu acho que, bom, você teria alguma resposta para isso? Questão dos cargos mais sêniores serem em sites locais e serem em hebraico? Alguma forma para ajudar? Eu não acredito que isso seja uma regra. Eu acho que pelas empresas que eu trabalhei, a gente divulga cargos sênior, júnior, estágio a diretor no LinkedIn. É sempre a plataforma mais utilizada. Não só na empresa que eu trabalho hoje, mas na empresa que eu trabalhei antes. Então, eu acho que não consigo ajudar nessa, desculpa. O Gabriel também mandou uma pergunta aqui, eu vou colocar para a gente discutir daqui a pouco. A gente tem um tema Covid-19, então vamos continuar aqui. Negociando salário. Recebi a notícia de ter sido aprovado para a vaga. Uhul! Parabéns! E quando vi o salário no contrato, fiquei decepcionado. O que eu devo fazer? Posso negociar o salário? Se sim, com quem devo conversar sobre esse assunto? Com o gestor da área ou com o RH? Faço isso por telefone ou por e-mail? Tá. Primeira pergunta, posso negociar? Sim ou não? Ok, vamos analisar o 360. Então, assim, uma oferta de trabalho não é só salário, ela tem muitas coisas. Então, tem, por exemplo, os benefícios que a empresa está oferecendo. Sei lá, aqui em Israel, eles têm a questão da pensão, eles têm a questão do Keren Ishtamut, um negócio assim que é o pacote educacional. Então, assim, tem muitas outras coisas envolvidas numa oferta. Tem a questão de estoques, ações. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas para serem analisadas na oferta de trabalho. Segunda coisa, às vezes a empresa ela tá te oferecendo menos salário, não porque ela tá sendo tá de sacanagem, não é isso. Às vezes ela realmente não pode te oferecer um salário maior. Então essa é a realidade da empresa, é o que vai dar. Então assim, o que eu acho? Que a empresa ela só tem que realmente que o candidato ele só tem que realmente negociar o salário se realmente fizer sentido, porque assim, você pode ter tido uma imagem positiva durante o processo inteiro, todo mundo te amou. Na hora que chegou essa questão, você foi agressivo, você foi rude, você deu ultimato, então
essas atitudes na hora da negociação, elas têm que ser feitas com muita cautela, muito cuidado mesmo. Acontece, tá? Não vou falar que não acontece do recrutador aumentar o salário depois de negociar, mas toma muito cuidado para não queimar a sua imagem. Então, igual eu falei, tem que ser bem respeitoso. Uma vez, eu vou contar até um caso de uma experiência, né? Eu ofereci um salário... Sempre bacana ouvir suas histórias. Ofereci um salário inferior para um candidato, super legal o cara. Me ligou e falou assim: olha, eu fiquei super feliz, eu amei ser aprovada, eu me identifico um monte com a empresa, muito obrigada. Mas se você me oferecesse o salário, aquele lá que eu mencionei na minha primeira entrevista, quando você me perguntou minha pretensão salarial, eu ficaria ainda mais feliz. Então, assim, eu achei que foi um jeito tão sutil de você negociar, um jeito tão educado e tão grato, que eu acho que fez sentido naquele caso, né? Porque ele me relembrou que desde o começo ele me apontou a pretensão salarial dele, que não atingiu a expectativa e que ele está super feliz com o processo. Então, acho que é um jeito legal de falar sobre isso. E aí, ele recebeu o aumento dele? Nesse caso, deu para negociar. Mas assim, gente, deixa eu, pelo menos no meu caso, de novo, né? Na hora que a gente oferece um salário para a pessoa, pode acreditar que ele foi muito bem pensado, tá? Então, ele envolveu várias aprovações. Ele foi aprovado pela área de budget, finanças. Ele foi aprovado pelo gerente de contratação. A gente analisou toda a equidade interna da equipe. A gente viu se os pares estão com salários similares, porque também trazer uma pessoa com o mesmo cargo, sendo que a gente já tem gente trabalhando lá dentro, um salário muito maior, trazer essa pessoa vai causar um certo pânico na equipe, assim, uma certa, né, um desentendimento, porque querendo ou não as pessoas falam sobre isso. Então, a gente toma muito cuidado com vários pontos na hora que a gente oferece um salário para o candidato. Não é uma coisa tirada assim do nada. É uma coisa que foi realmente pensada e aprovada por muitas pessoas. Então, acho que é isso. Legal. A Gisele perguntou uma coisa aqui, sobre o feedback negativo, que eu acho que é bacana. A gente voltar um pouquinho. Quando você não é aprovado, porém existem outras posições parecidas na empresa, o processo pode seguir para as outras vagas da empresa? Com certeza. Pode seguir, sim. Isso tem que vir de quem? Tem que vir do candidato falar, eu vi que existem outras vagas, ou é o próprio RH que precisa identificar isso e... Se o RH, se a recrutadora que estiver trabalhando no seu caso tiver visibilidade das outras vagas, sim, ela mesma vai te direcionar por outra vaga. Já aconteceu isso comigo. Mas agora, se a recrutadora não tem visibilidade, eu acho que vale a pena a comunicação, de novo, aquilo que eu falei antes, quem tem boca vai a Roma. Acho que se você vê uma vaga na empresa, acho que é muito válido você levantar a mão e falar, vi aquela vaga ali que acho que pode ser um perfil para mim também. Então, Verdade. Por exemplo, eu trabalho com as vagas globais e a gente tem uma reunião de equipe toda semana, mas eu não tenho a visibilidade e o status de todas as vagas de Israel. Então, às vezes os candidatos entram em contato comigo falando que viram essa vaga ou aquela, então eu nem sabia que a vaga já tinha, enfim, o status da vaga, então acho interessante, sim, o candidato ser proativo nesse sentido. Tá ótimo. O Natan, que não é o Natan, é o Cláudio, porque eu conheço, que eu tô vendo o vídeo. Ele tá colocando aqui a questão do budget, né, do análise de salário que você comentou. Essa questão ela se aplica mais para grandes corporações, que em casos de empresas menores ou familiares, você conversa diretamente com o dono. Faz sentido também negociar, faz sentido eles terem chegado nesse valor e ter passado talvez não é nem por aprovações, né? Porque é uma empresa pequena. Faz sentido, eu acho que empresas familiares, a própria pessoa que te entrevista é a própria pessoa que vai te oferecer o salário, então faz sentido, mas de novo, a hora que a pessoa te oferece um salário, ele foi pensado, né? Às vezes ele já ofereceu um salário inferior, esperando que você vai negociar, então essa pergunta é um pouco difícil responder, acho que depende muito da empresa, né?
não consigo dar uma resposta exata. Mas é sempre válido tentar negociar, né? Não é sempre válido, Carol. Não? Principalmente quando você pediu o salário que te oferecem, se você pediu 1.000 e te oferecem 1.000, por que você vai negociar para mais? Só para testar a empresa, para ver se eles podem te oferecer um pouquinho a mais? Acho que você pode se queimar nessa, né? Então, eu não recomendo você, principalmente se eles oferecerem aquilo que você pediu. Então, não. Legal. A Carol perguntou, a pessoa não tendo tanta experiência profissional para a vaga que está aplicando pode influenciar na escolha do salário profissional? Mas se ela tem a experiência inferior à vaga, ao que os requisitos pedem, nesse caso, acho que ela não seria nem aprovada no processo, dependendo, né? Então, ela não chegaria a essa etapa da oferta. Carol, se a gente não te respondeu, se você puder melhorar um pouquinho a sua pergunta para a gente conseguir responder melhor para você. Bom, chegamos na parte do busca de emprego na meia-idade. Quando o Olê Haddad tem mais ou menos 50 anos, quais os melhores caminhos ou estratégias? E aí a próxima pergunta seria como está o mercado de trabalho israelense para quem está na meia-idade? Ok. Eu acho que essa diferença de gerações no ambiente de trabalho ela é muito positiva, né? Eu acho que o jovem hoje ele não está ficando mais que 1 ano na mesma empresa. A gente vê qualquer coisa já torna o jovem contente ou infeliz no trabalho, coisas pequenas. E que na pessoa que tem um pouco mais de idade, ela já não vê isso como um problema grande, ela já quer mais estabilidade, né? Então ela fica muito mais tempo na empresa. Eu acho isso um ponto muito positivo. Eu acho que é importante, agora com o avanço da tecnologia, as pessoas que estiverem na meia idade, elas se atualizarem sempre. Então, eu acho isso muito importante, se atualizar nas novas tecnologias, no que está vindo aí de novo, LinkedIn, etc. Então, eu acho isso muito importante. Mas eu acho que as gerações, elas se complementam bastante, né? Enquanto antes, no passado, para mandar um e-mail, nem existia e-mail e a pessoa tinha que, sei lá, mandar uma carta e demorava um tempo para chegar até a outra pessoa responder. Hoje em dia, em um segundo, você já mandou toda a minha informação para outro país. Então, eu acho que é uma questão de adaptação com o novo tempo que a gente está vivendo, mas eu acho muito relevante ter pessoas mais velhas trabalhando para ensinar as gerações mais novas um pouquinho de estabilidade, um pouco menos de impulsividade. Então, eu acho isso muito bom. Assim. Legal. A Miriam perguntou aqui quais cargos aceitam mais facilmente candidatos na cidade, se você souber. Olha, eu acho que todo tipo de cargo, na verdade, né? De repente pode ter um pouco de preconceito se for cargos que exigem a questão física, por exemplo, de carregar alguma coisa. Aí eu acho que pode ter um pouco de preconceito a pessoa achar que uma pessoa mais velha não vai conseguir. Então, sei lá, prefere deixar a pessoa fazendo uma questão mais operacional. Então, não sei, assim, depende muito de empresa para empresa, mas na empresa que eu trabalho tem bastante gente de gerações diferentes trabalhando, que eu acho ótimo. Eu adoro conversar com pessoas mais velhas, elas me ensinam muito. Então, acho. E vice-versa, né? Você também acaba ensinando coisas para eles, eu tenho certeza. Eu também trabalhei numa empresa que tinha muita gente que trabalhava na empresa há 50 anos, e era uma troca, eu sentia que era uma troca. Renata, eu vou botar a sua pergunta na parte que a gente vai falar em seguida. A gente vai falar agora um pouco sobre a situação do corona, mas a gente vai responder essa pergunta. Lu, o corona já está afetando as nossas vidas. Como é que você acha que vai afetar também na questão das oportunidades de emprego em Israel?
Eu acho que tá aí nos jornais, né, para todo mundo ver questão de desemprego. Acho que cresceu muito, pessoas próximas a gente, ouço bastante casos. Eu acho que aos poucos a economia vai voltando, eu não sou nenhuma entendida disso para falar, mas eu acho que os processos eles podem ficar um pouco mais concorridos, né? Então, mais gente desempregada, mais gente procurando por emprego, mais candidatos aplicando para as vagas. Então, acho que dessa forma fica mais concorrido o processo seletivo. A Carol, ela complementou aqui a pergunta dela, a questão de salário, né, que ela perguntou antes de negociar salário. Um amigo meu aplicou para uma vaga que ele não tem muita experiência, ele quer começar do zero e a dúvida dele é saber se ele poderia pedir um salário compatível com o mercado, mesmo sendo uma pessoa sem experiência. O salário, gente, ele é uma combinação de alguns fatores. Então, primeiro é da tua experiência profissional, segundo, uma média de mercado e o orçamento da empresa. Então, assim, são várias coisas que levam ao salário, tá? Então, dentre elas, a tua experiência profissional, os anos de experiência. Por isso que empresas que têm tabela salarial, empresas muito grandes que têm tabela salarial, elas têm lá de 1 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 5 a 7 anos, cada salário para essas faixas de experiência. Então, sim, é muito relevante o tempo de experiência. Sobre ainda Corona, quais as orientações para a recolocação profissional durante o Covid? Melhorar tudo, melhorar teu currículo, melhorar tua performance nas entrevistas, treinar, fazer entrevista, treina com alguém, treina na frente do espelho tua comunicação. Eu acho que se aprimorar mais, porque como eu falei, fazer cursos o máximo que der, porque como eu falei, o mercado ele tende a ficar um pouco mais concorrido agora com tanta gente aí sem emprego. Isso, teve uma outra pergunta também que foi no chat, que foi o que vai mudar no processo seletivo. Quem se candidata depois de 100 outros, tem alguma chance? Acho que aqui a pergunta foi depois de 100 outros, tipo, se faz alguma diferença que você seja a primeira ou a número 300 a se candidatar na vaga. É uma pergunta muito interessante, até nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que o primeiro candidato que aplica, ou candidato que aplica, sei lá, 2 dias depois, contanto que esse seja o período que eu estou trabalhando nessa vaga, eu acho que não tem diferença, né? A gente procura um candidato perfeito para a vaga. Independente se foi o primeiro, o segundo, acho que se a gente achar os currículos legais, a gente marca um bate-papo e vê se é relevante para a vaga, independente se aplicou hoje ou amanhã. Lógico que não hoje ou daqui a um ano, né? Se for dentro daquele período que eu preciso fechar a vaga. Legal. Recrutadora, a gente trabalha com muita pressão, tá? Vou falar para vocês. Tem alguns gerentes de contratação que ficam na nossa orelha um tempão para a gente fechar as vagas. Então, envolve bastante pressão também de alguns gerentes. Sim. Agora umas perguntas sobre LinkedIn. A gente fez uma coisa mais LinkedIn, algumas perguntas gerais, porque a gente já falou sobre LinkedIn 2 vezes aqui e com as nossas amigas Cláudia e Bettina. Continuo buscando oportunidades na minha área, mas grande parte das empresas que buscam pessoas qualificadas são da área de TI. Confere? Inclusive, no grupo Beito Brasil, vejo muitas oportunidades assim. Não vejo nenhuma oportunidade que seja para a área de humanas. Por aqui em Israel não tem nada de humanas? Achei bem engraçada essa pergunta. Não, existem vagas para todas as áreas. O que eu acho que Israel é um país que está bem high-tech agora, está avançando bastante na tecnologia. Então, por isso que pode ser que, assim, comparando ao Brasil ou, enfim, algum outro lugar, pode ser que veja mais áreas relacionadas à tecnologia mesmo. Mas eu vejo vagas de todos os tipos. A empresa mesmo precisa de vários departamentos para funcionar direito, né? Precisa de finanças, precisa de jurídico, precisa de, enfim, administrativo. Então, eu vejo, sim, outras vagas.
Tá ótimo. É indicada abordar o recrutador via LinkedIn para fazer uma apresentação pessoal e dizer que tem interesse na vaga X e mandar o currículo para ele em mãos via inbox? Sim, acho interessante, mas é aquilo que a gente falou da questão do resumo. Pensa que está no elevador com o recrutador, você tem 1 minuto para falar com ele. Então, nessa mensagem, mesma coisa, nada de mandar uma mensagem mega extensa, aquele famoso textão, que o recrutador não vai nem ter tempo de ler. Então, escreve lá a vaga que você tem interesse, a experiência que você tem bem resumida, teu currículo anexado e é isso. Mas nada de ficar fazendo um texto muito grande, mas acho válido sim entrar em contato com o recrutador. E aí a Eu recebo pessoa... muita mensagem e já E aí entrevistei como é que gente. você faz para a pessoa entrar no funil natural do processo seletivo? Porque você tem que ter aquela pessoa no sistema também, né? Sim, mas daí a gente coloca o currículo dela no sistema, tem como colocar, e aí a gente starta o processo com essa pessoa também. Então é uma Entendi, coisa que acontece. entendi. Se eu estou muito tempo parada na minha área de atuação e gostaria de retomar, como o mercado israelense de emprego encara isso? Precisa obrigatoriamente fazer um curso de atualização? Acho que obrigatoriamente é uma palavra muito forte. Eu acho que não é obrigatório fazer um curso de atualização. Acho que é importante a gente se atualizar sempre, né? E, enfim, eu acho que naturalmente a recrutadora vai perguntar o que você tem feito nesse período, se está parada, e só você ter uma resposta boa para isso e acho válido. Como se conectar com mais pessoas que podem te indicar para uma vaga? Numa mesma empresa, Isso. tem uma ferramenta no LinkedIn, quando você... Primeiro que eu acho legal, assim, procurar Talent Acquisition, Recruiter, esse tipo de cargo no LinkedIn, procura e a empresa que você quer aplicar. Aí você vai achar um perfil. Aí, dentro do perfil dessa pessoa, vai ter lá, People Also Viewed, quer dizer que as pessoas também visualizaram, vai puxar perfis similares da mesma empresa, enfim, outros perfis mais seniors da empresa. Acho que é assim que você vai puxando de um para o outro no LinkedIn. Tem lá recomendações do lado da página da recrutadora. Ah, legal. Boa ideia. Ficou claro, gente? Desculpa, acho que essa pergunta para responder ficou um pouco, não sei se vocês entenderam, mas tentei explicar como que o LinkedIn puxa de um perfil para o outro. Não, tá claro, eu vou botar um print junto com esse PowerPoint, porque a ideia realmente foi bacana. Ele Essa não falou foi... se puder repetir a parte do Talent Acquisition. Ah, Porque isso, Talent Acquisition, é o nome do cargo da recrutadora aqui em Israel. Para deixar bonito, eles escrevem Talent Acquisition, que é aquisição de talentos. Então, procura esse cargo, Talent Acquisition, o nome da empresa, que muitas empresas usam esse cargo em vez de recrutador. e aí é a questão do ladinho ali que você falou, a People Also View, né? As pessoas que procuraram essa pessoa, esse Talent Acquisition, né? Específico que você viu, aí tem indicação de outras pessoas, né? Que também podem ser Exatamente. bacanas. Boa ideia. Ferramentas como o LinkedIn tendem a acabar com o recrutamento com CV em papel? Qual a sua opinião? Sim, eu acho que hoje não está mais comum, né, você receber currículos na porta da empresa. Hoje em dia as coisas são feitas digitalmente, até por causa dos sistemas que a gente usa, que a gente coloca tudo lá dentro. Então, uma coisa é assim, acho que se você tá, por exemplo, vaga de vendedora de shopping, aí acho que tudo bem você chegar lá e entregar teu currículo, acho que é super válido. Mas eu não tenho recebido nenhum currículo em papel. Lu, e no caso de job fair, feira de trabalho,
Normalmente, eles indicam que você imprima algumas cópias do seu currículo para entregar lá Eu acho que se na... for a orientação da empresa imprimir o currículo, aí você imprime o currículo. Mas Normalmente é a orientação do organizador do evento. Eles falam, tragam seu currículo. E aí, aí realmente, você as leva. empresas... Inclusive, na própria entrevista, acho legal, né? Quando você for convocado para convidado para uma entrevista, leva um currículo impresso, atualizado, enfim. Isso eu também não tinha pensado, eu não faço isso. Você acha que nós, Olim Hadashim, somos excluídos dos processos seletivos quando a vaga é direcionada para quem fala hebraico como língua materna? Ou você acha que para os recrutadores não faz diferença se a pessoa é Olah Hadashah ou se nasceu aqui? Isso no caso da pessoa ter um hebraico avançado, bem avançado. Eu acho que se nos pré-requisitos da vaga diz que precisa ser um nativo em hebraico, tem algum motivo por trás disso. Então, infelizmente, acho que eles vão filtrar mais só os candidatos israelenses. Mas eu acho que se você tiver a oportunidade de mostrar o seu hebraico, mostrar o quão fluente você tá e que você tá igual os nativos, eu acho que sim. Seria uma ótima oportunidade para você, mas se não der para demonstrar o teu hebraico e o recrutador só vai filtrar teu currículo, provavelmente ele vai escolher um israelense. A gente já passou um pouquinho do tempo. Como é que você está também com o seu tempo? Você pode ficar um pouquinho mais, Lu? Posso falar. Então Sem tá. compromissos. Tá ótimo. Essa questão de tempo em cada empresa é cultural, não? No Brasil, pela minha experiência, não era tão bem visto, mas aqui já me falaram que é muito mais comum trocar de emprego toda hora. É isso mesmo? É assim mesmo? Eu acho que envolve uma questão de lealdade um pouco à empresa, né? E também eu acho que quando a pessoa muda muito de empresa, a gente acaba perguntando o porquê você fez isso, e nessas respostas a gente capta bastante, né? Um pouquinho sobre a personalidade da pessoa, questão cultural, coisas que ela acha interessante para a vida dela ou não. Então, eu acho um pouco complicado, assim, mudar de empresa bastante. Eu acho que, pessoalmente, como recrutadora falando, gosto bastante de analisar o porquê a pessoa fez isso, até porque eu não quero contratar alguém que venha ficar na empresa que eu trabalho só 3, 4 meses. Eu quero alguém que queira crescer e fazer carreira lá dentro. Então, eu acho que para uma questão de projeção com o futuro, para que a pessoa não vá repetir os comportamentos do passado. Então, a gente gosta de investigar, sim. Só complementando, eu acho bem Uhum. legal a gente criar histórias na empresa, né? Então, vocês ter aqueles projetos que você fez, aquela história que você tem para contar, aquela história, né? Então, acho interessante, sim, ficar um período na empresa. E pode ser que a pessoa realmente tenha bons motivos para ter saído da empresa, tá? Não é sempre culpa do profissional que ela mudou de empresa de 6 em 6 meses. Pode ser que ela foi um mega azarado e que na primeira empresa a empresa fechou, segunda empresa mudou a direção e a direção demitiu todo mundo. Pode ser que na terceira empresa, sei lá, aconteceu outra coisa, a empresa pode ser mil motivos que levaram a pessoa realmente a ter mudado de empresa de 6 em 6 meses por um motivo bem plausível. Então, eu acho que muito conversável. Sim. O que ajuda mais a conquistar a vaga? Experiência profissional ou domínio de línguas, inglês e hebraico? Ou mestrado, doutorado acadêmico na área da vaga? Eu acho que em Israel, eu acho que experiência profissional conta e conta também a questão da tua atitude, né? Como que você se comporta. E óbvio, assim, gente, eu acho que língua seria um primeiro pré-requisito, porque você precisa saber se comunicar. Acho que a comunicação, nunca vi uma vaga onde comunicação não era uma coisa importante.
Então, acho que tirando essa questão de saber se comunicar, eu falaria que experiência profissional e a sua atitude mesmo, o seu comportamento. Enfim, eu acho que isso conta muito. O Jonathan, ele fez uma pergunta aqui que eu acho que estava completando a nossa pergunta anterior com relação à rotatividade, né? O tempo de empresa que as pessoas ficam aqui na mesma empresa. Por vezes o profissional é ofertado condições melhores constantemente e por isso sempre muda de empresa. Essa é uma pessoa muito, né, lucky. Uma pessoa sortuda, que sempre está recebendo oferta melhor de trabalho. Muito sortuda essa pessoa. Eu acredito que isso é muito o caso de Eu quem acho, eu acho que está essa é na uma. área como é que fala? Programação. Eu acho que uma oferta, de novo, ele tem que ser analisado 360. Às vezes uma empresa te oferece um bom salário, mas o ambiente de trabalho é horroroso, né? Um ambiente ruim. Você não vai estar feliz de indo trabalhar lá todo dia. Então, eu acho que tudo tem que ser analisado e também há sim envolvido uma questão de lealdade. Então, é uma coisa que eu sempre repito e que, enfim, analisar toda a história que você teve com essa empresa, eu acho que conta muito para a tua imagem profissional, né? É porque há uma etapa do processo seletivo que a gente faz também. Na última etapa é reference check, né? Checar as referências. Então, isso faz parte do processo seletivo. A gente pede contato de gerente direto para ligar, para ter uma segunda perspectiva de como foi a pessoa em outra experiência passada. Então, muito bom deixar uma imagem bem positiva na empresa que você trabalha, que você já trabalhou. E ligam mesmo aqui, né? Já ligaram para ex-chefe minha no Brasil. Sim, ligam. Acho que isso é uma ferramenta adicional que a recrutadora tem, que pode ser usada para identificar melhor gaps ou como que é essa pessoa no dia a dia, né? Sobre o ponto de vista de alguém que já trabalhou com ela. Sim. O Sandro perguntou aqui, muitos Olim com muitos anos de experiência estão dispostos a fazer o downgrade e aceitarem um cargo menos sênior, mas normalmente recebem o famoso overqualified. Como você vê isso? Isso acaba desencorajando os Olim a aplicarem. Entendo perfeitamente. Isso é uma coisa que tem que partir um pouco do candidato em falar. Tenho bastante anos de experiência, sei que que era sênior em tal empresa, mas estou disposto a aprender outras coisas, a começar nesse cargo, enfim, tenho muito a acrescentar por conta da minha experiência, mas eu estou disposto a essa posição, por mais que seja inferior. Isso naquele parágrafo de introdução. Não, ou mesmo quando se você for rejeitado na vaga, né? Se alguém te responder falando que você é overqualified, aí você responde falando que você está disposto a dar um downgrade. Tá ótimo. Ou mesmo assim, se você de repente até fazer o teu currículo de alguma forma em que você não pareça tão overqualified, por mais que você tenha sido o CEO na empresa tal, que você gerenciou 57 pessoas, direcionar um pouco o teu currículo a ser um pouco menos chan, um pouco menos overqualified. Sim. Pergunta com relação à língua do currículo, né? Quem não fala hebraico pode fazer currículo em hebraico? Como é que você vê essa questão? Eu acho que se você não fala hebraico, se a recrutadora não pedir um currículo em hebraico, você faz currículo em inglês. Não tem sentido você fazer o currículo numa língua que nem você mesmo sabe falar. Eu acho que só se a recrutadora pedir especificamente em hebraico, aí você manda em hebraico. E se você falar, né? Porque se você não consegue ler o job description, você não vai ter como entrar naquela empresa, né? Porque se ela está em hebraico, normalmente é porque querem que E você entenda. assim,
aqui. E também tem recrutadoras que não falam inglês, infelizmente. Então, se ela não fala inglês e você não fala hebraico, você não vai conseguir se comunicar com ela. Então, é realmente um problema. E não sei vocês, mas eu estou lutando para aprender em hebraico. Eu acho meio difícil o vocabulário, tudo, mas estou tentando aqui o máximo que dá. Pessoal, olha, a gente terminou o roteiro. Eu quero só mostrar para vocês uma coisa muito legal que a Lu fez para gente. Eu vou compartilhar aqui na tela para vocês. Eu vou colocar eu vou colocar esses templates que ela preparou para gente. Vou mandar no e-mail que vocês recebem de agradecimento. Vou colocar também na gravação do YouTube, vocês vão ter acesso a isso. Ela fez um template para praticamente qualquer tipo de Comunicação, né? isso, de comunicação com o RH ou com o gestor. Então, assim, ela fez um trabalho muito, muito legal. Então, tem aqui, por exemplo... Quer que eu vá só falando um por um, Carol? Só para... Óbvio, Não vou pode, entrar no detalhe, só para explicar. Então, pode. esses são, assim, maneiras legais de se comunicar com os recrutadores. Então, assim, depois que o recrutador te ligou para você fazer... te ligou, te mandou uma mensagem no LinkedIn. Como que você responde para ele? Então, aqui está um modelo. Aí vai lá para o segundo, Carol. Aqui você manda imediatamente depois que você fez a entrevista com a RH. Então, você aprecia o tempo da recrutadora, obrigada, eu acho que eu posso ser um bom candidato para essa vaga, estou ansioso para seguir no processo e ser entrevistado pelo gerente. Então, é outro template. Terceiro. Aqui, HM é Hiring Manager, é o gerente da contratação. Geralmente vai ser o seu gerente direto, a pessoa que você vai reportar. Então, aqui é o que você manda para o gerente direto depois da entrevista com ele, tá? Geralmente você não vai ter o e-mail dele, então você pode pedir para o RH o e-mail do gerente direto e aí você manda um e-mail agradecendo também, dizendo quanto que você acha que você pode ser um bom fit para aquela vaga, etc. Aqui, obrigada pela oferta. Então, não é dizendo não nem sim, tá? Então, é dizendo que você está muito feliz que você recebeu essa oferta e que você vai analisar com cuidado e entrar em contato com a recrutadora, com a RH, caso você tenha alguma dúvida e que você... Obrigada, que está bem feliz. Aqui, então, aceitando a oferta de trabalho, dizendo também que você está muito feliz, tem certeza que você vai contribuir muito com o crescimento da empresa e que você está feliz em dizer que você está aceitando oficialmente a proposta. E aí a gente faz o anexo da proposta assinada. E aqui, caso o recrutador demore, né, para te dar um update, uma atualização da vaga, aqui você manda um e-mail perguntando como é que está o andamento da vaga, se o processo ainda está em aberto, se você ainda está concorrendo para aquela vaga, e é isso. Mais um e-mail de follow-up. E aqui, como eu respondi bastante dúvidas sobre o feedback negativo, aqui é um template para você mandar caso você tenha sido rejeitado na vaga, tá? Então, você fala que você está muito, como que é a palavra que eu usei aqui, que você, sei lá, você está desapontado, alguma coisa assim que eu escrevi aqui, mas que você entende que se a pessoa tiver um minuto, que ela te dê um feedback um pouco mais detalhado do porquê que você foi rejeitado na vaga e que você vai ficar feliz se você for considerado no futuro, enfim, um e-mail de agradecimento, tá bom? Muito legal, muito Então, legal mesmo. Então, alguns Pessoal, templates, práticas legais. Eu estou vendo aqui algumas perguntas. De acordo com esses templates, a ideia é tentar criar uma boa relação com os recrutadores já de cara, claro. Sempre de maneira profissional, certo?
Tudo isso ao invés de tratar o recrutamento como uma coisa fria do tipo aceito ou não, tanto faz. Sim, humano, né? A gente está falando com pessoas. Vocês, Exatamente. recrutadores, falam com pessoas e nós, candidatos, falamos com pessoas, né? Gente, isso que a Carol tá falando é muito importante. Assim, vocês não estão falando com empresas, vocês estão falando com pessoas, pessoas como eu, que são recrutadores. Então, assim, a gente também tem nossas metas a cumprir, nossas pressões, a gente também vê muita dificuldade em fechar a vaga, porque a gente não acha o candidato certo. Enfim, muitas coisas acontecem. E eu aprecio muito aqueles candidatos que são muito humanos, assim, que se comunicam muito comigo, que falam o que estão pensando, o que está acontecendo. Eu acho sempre legal que nada seja uma surpresa no processo seletivo, né? Então, tanto se o candidato for rejeitado, ele já vai saber o que está acontecendo, ou se ele for aprovado, ele já vai ter uma ideia de que ele está indo bem no processo seletivo. Então, acho que a comunicação é sempre essencial, acho que a base assim, do processo seletivo é a comunicação mesmo. Então, sempre lembra que a gente não é robôs, a gente não é empresas, nós somos pessoas. Então, isso é muito importante. Legal. Quero só fechar aqui a minha parte, Carol, se você deixa, depois você Óbvio. toca o barco aí, falando um pouco da questão da persistência, tá, gente? Isso é uma coisa que eu publiquei no meu Instagram hoje, falando um pouco sobre isso. Eu acho que essa época de coronavírus e época de desemprego, a gente fica muito mexido, né, assim, emocionalmente. É muito difícil estar desempregado, é muita responsabilidade nas nossas costas, a gente tem medo, insegurança com o futuro, é muito realmente complicado. E quando a gente vai para uma entrevista e a gente é rejeitado, né, na entrevista, nossa, a nossa motivação cai de 100 para zero. É muito, muito triste, mas eu entendo. E uma coisa se eu puder dar um conselho, é que você sempre seja resiliente para o próximo processo, que se você for chamado de novo, encara aquilo como uma nova oportunidade que você tem. Levanta a cabeça, vai, faz o processo, dá o máximo que você puder. É difícil se motivar diante de tantos nãos, eu sei, mas pode ser que de 10 nãos, no último você vai ouvir um sim. Então, sempre tenta dar o seu melhor mesmo. É difícil, mas tem que envolver muita persistência mesmo para achar um emprego e muita resiliência. Pensa que o emprego é sempre um match entre você e a empresa, não é só entre a empresa e quem ela quiser. Então, para você tem que ser muito interessante também. E acho que sempre se manter com uma atitude positiva, mesmo diante dessa toda a dificuldade de todo mundo estar passando no mesmo barco. Eu acho que é isso, minha mensagem final. Muito, muito, muito legal essa mensagem final. Tocou a mim também, porque eu tive 2 casos recentes que eu fiquei também chateada, difícil de ouvir o não. E você tem toda a razão, persistência e resiliência, isso a gente já sabe, porque a gente já teve já tomou essa decisão de sair do Brasil e vir morar num país diferente, com uma língua completamente diferente, isso a gente tem de sobra, né? Lu, Exatamente. primeiro de tudo, muito obrigada. Eu lembro quando a gente falou, que eu falei para você, a gente vai ficar 1h30. Você falou, meu Deus, o que eu vou falar por 1h30? Estamos aqui há quase 2 horas. Nossa, vou. Foi muito legal, assim, eu tô vendo aqui todo mundo mandando mensagem, fazendo assim. É muito, muito, muito legal ver. Que É, legal. com bandeirinha de Israel, poxa, não trouxe minha bandeirinha hoje. Obrigada, obrigada por vir aqui e dar a sua opinião. Foi muito bacana mesmo. Acho que foi muito rico para todo mundo. Obrigada por compartilhar por ter começado até o seu Instagram, né? E compartilhando esse conhecimento. E foi assim que veio essa ideia de trazer você aqui. Então, nada é por acaso, né? Obrigada, Carol, pelo convite. Nunca imaginei que o meu Instagram com um seguidor ia se transformar em uma coisa maior e eu ia ser convidada por você. Eu amo causar um impacto positivo na vida das pessoas, fazer trabalhos voluntários. Eu acho muito, muito legal isso, e ainda mais com a minha área de experiência, que é um pouquinho que eu posso passar para o pessoal. Todo mundo que quiser me adicionar no LinkedIn, a gente pode manter contato por lá, também pelo Instagram. E obrigada, gente, por me ouvirem. Acho que foi muito legal. Sem vocês, nada disso teria feito sentido hoje.
E é isso. Obrigada. Isso. Eu também queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até 10 horas da noite. Obrigada pelas perguntas. Isso mostra que está todo mundo interessado, está todo mundo gostando. É isso. Boa Tchau, tchau, noite. tchau.